Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício mais uma vez, vamos para mais uma aula de Portugal, né? Vamos aproveitar aqui agora e revisar um pouquinho o conteúdo da aula passada, tá? Que já foi em cima de laços de repetição. Eu passei para vocês então uma atividade, onde nessa atividade eu pedi para que vocês digitassem lá qual o seu nome, por exemplo, Fabrício, qual o seu sobrenome, Brito. E a partir da condição que a gente foi trabalhando, né, a gente utilizando a função de repetição enquanto, né, a gente determinou que nome e sobrenome surgissem e que ao dar o Enter, esses nomes iriam aparecer numa frase onde: Olá, Fabrício Brito, cadastro foi realizado com sucesso. Então, essa frase surgiu para que vocês pudessem ter tanto o nome e o sobrenome que vocês fizeram no cadastro sendo escrito automaticamente na tela. Após isso, foi determinado o quê? Que ocorresse uma repetição da informação, utilizando então o enquanto. No enquanto, vocês determinaram o quê? Uma quantidade de vezes que iria se repetir essa informação. Então, no meu caso, no caso dessa atividade, foi determinado que a gente repetisse até 3 vezes. Então, uma vez já foi realizado, vou realizar uma outra sequência, né? Samantha Alves, como seu sobrenome. Então, já foram 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu fiz um cadastro com Fabrício Brito e o outro cadastro com Samantha Alves. Vamos para o terceiro, né? Amanda, né? Santos, como seu sobrenome. A partir do terceiro Enter, tá? Tem que finalizar o programa. Então, tá aqui Amanda Santos, cadastro realizado com sucesso, programa finalizado. Então, vejam, foi puxada a informação, onde lá eu determinei, através de um cadeia, né? A opção do nome e do sobrenome, né? E trouxe para que vocês pudessem cadastrar essa informação, escrevendo ele na tela, certo? Repetindo essa informação em até 3 vezes. Então, ocorreu uma vez, 2 vezes com Samantha, 3 vezes com Amanda, certo? Tá? Então, no laço de repetição, ocorreu o quê? Ocorreu uma série de operações semelhantes. Quais foram as operações semelhantes? Nome, sobrenome e a repetição dessa informação, tá? Até o quê? Até a gente determinar uma condição. Essa condição foi o quê? 3 vezes, tá? Então, vejam, eu fiz um teste de uma repetição. Esse tipo de repetição é o que a gente chama de pré-testado. Por que pré-testado? Porque a gente determina tudo isso antes, tá? O enquanto é isso, ele é um comando pré-testado, que ele acontece no início de um laço, tá? Então, a gente determinou nome, sobrenome, a escrita dessa informação e trouxe ele para que seja repetido 3 vezes, certo? Bom, pedi um novo aqui, né? A partir do momento em que a gente fez a repetição utilizando o enquanto, ele foi sempre pré-testado. Por quê? Porque a gente estava determinando uma informação. Quando essa informação fosse verdadeira, né? Enquanto a informação fosse verdadeira, a condição sempre iria repetindo, certo? Que foi as condições que a gente determinou, que foi até 3 vezes. Mais do que isso, a repetição não vai acontecer. Isso é falso, tá? Então, nesse nosso novo arquivo aqui, nós já vamos trabalhar de uma maneira diferente. Se você estava trabalhando com o enquanto, utilizando ele de uma forma pré-testada, quer dizer o quê? Definindo toda a informação antes, no início da informação, a gente vai agora fazer uma repetição, tá? Só que de forma pós-testado. Como assim? Tá? A gente vai definir que o teste da repetição aconteça no final. Se essa informação for verdadeira, ela vai continuar a repetição. Se ela for falsa, ela não vai continuar a repetição. É igual, por exemplo, no mesmo exemplo da tocada do cadastro. Deseja realizar um cadastro? Então, sim. Então, eu vou continuar cadastrando.
nomes, sobrenomes, dados. Ao finalizar, ele vai fazer nova pergunta. Deseja cadastrar os dados? Um novo dado? Se eu pedir não, ele não vai continuar, tá? Então, é como se fosse o quê? A gente tem uma definição de se a repetição vai acontecer, sim ou não, tá? Antes, no pré-testado, a gente estava determinando o quê? A quantidade de vezes. Então, a gente definia de 1 até -3, ou até 3, ou até 2. Então, a gente sempre estava fazendo isso dessa sequência. Nessa agora não, a gente vai definir isso no final do código. Então, por exemplo, aqui agora, tá? O que eu quero fazer? Eu vou definir novamente aqui uma cadeia e vou definir um nome, tá? Eu vou trabalhar em cima da ideia do cadastro novamente, tá? Então, dessa forma, eu vou definindo aqui cadeia, nome. Por quê? Porque aqui, no caso, eu ainda vou trabalhar com cadastros, com nomes, tá? Vou definir agora o quê? O que eu quero que ele faça para acontecer as informações, né? Para que essa repetição possa acontecer. Eu não vou utilizar dessa maneira agora o enquanto. Eu vou utilizar agora o faça. Mas só que aqui, para a nossa leitura dentro do código, eu vou utilizar o escrita faca. Por quê? Porque no código a gente não pode colocar acentos, lembra-se disso? Então aqui no faça eu vou colocar aqui, abrir a chave. Essa é a sequência quando a gente está trabalhando com comandos pós-testados, tá? Dei um enter aqui e vou colocar uma frase. Vou vir com escreva, abro parênteses, abro aspas, né? Digite um nome. Então eu vou novamente naquela mesma tocada que a gente tinha antes. Vou lá aqui, dar um espaço, fecho parênteses. Dou um enter. Vou vir novamente com a mesma tocada. Leia nome. Então eu já tenho definido o cadeia nome e vou pedir para que você digite um nome, certo? Utilizando aqui o que? A sequência do faça, certo? Tá? Então, aqui nesse formato, eu já estou definindo as ações, tá? Se eu fizer aqui o comando, no momento, o código ainda está incompleto, tá? Por que ele está incompleto? Porque eu tenho que definir outras ações. Então, para que eu possa continuar o meu código aqui com tranquilidade, eu já vou aproveitar e colocar todas as informações que eu quero. Então, por exemplo, você vai digitar um nome, correto? Se eu vou digitar um nome, eu vou vir aqui agora e colocar aqui no escreva. Eu vou pedir para que esse nome demonstre que esse nome foi o quê? Foi cadastrado. Então, o nome, qual o nome? Né? Vamos colocar melhor, né? O cadastro, vamos colocar aqui espaçozinho, fecha parênteses, vírgula, nome, vírgula novamente, abro aspas, espaço, foi registrado. Então, aqui eu estou definindo uma ação, tá? Para que ele possa, o quê? Sendo repetida aqui a informação, tá? Aqui já está puxando a informação. Eu tenho a opção de digitar o nome e que esse nome apareça aqui para você. Repare que o faça, né? Na realidade, ele ainda está vermelho. Por quê? Porque o meu código ainda está incompleto. Então, ó, o algoritmo está incompleto enquanto a palavra reservada enquanto. Então, o enquanto ainda não foi colocado. Eu ainda vou trabalhar com ele, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho a informação. Então, vamos pegar aqui e vamos imaginar. Então, eu vou digitar o nome. O nome foi digitado? Beleza, o cadastro, nome foi registrado. E aí eu vou fazer uma nova pergunta. Vou vir aqui com um novo escreva, abro aspas, né? Deseja cadastrar um novo nome? Então, um novo nome. Então, eu vou fazer uma pergunta, certo? Vou abrir aqui espaço e fechar o parênteses, né? Deixa eu aproveitar e tirar esse espaço que eu coloquei aqui na frente.
certo? Então, deseja cadastrar um novo nome, eu tenho que colocar a opção, né? E que opção é que eu vou ter que definir? Eu vou aproveitar e colocar dentro mesmo do próprio parênteses para ficar mais fácil, né? Sim ou não. Então, eu vou colocar as opções que eu quero que surja para mim, tá? E isso vai sempre repetir mediante a opção verdadeira. Qual é a opção verdadeira que eu vou colocar aqui? O sim, tá? Então, enquanto for sim, ele vai repetir, tá? Então, eu vou ter que definir o quê? A operação que vai acontecer enquanto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Leia, abre aspas, abre parêntese, op, a operação, tá? E aqui eu vou colocar, eu já sei que eu tenho que definir o quê? O sim. Só que aqui tem uma outra coisa. Se eu vou trabalhar com um novo leia op, eu tenho que definir ele aqui em cima. Então aqui eu vou definir vírgula op, tá? Só que eu estou definindo o sim aqui, não é isso? Mas eu não vou definir ele aqui, tá? Eu vou definir esse sim dentro de um enquanto. Então, depois do fechamento da chave, eu vou vir aqui, ó. Enquanto a operação for igual a sim, fecho aspas e fecho o meu parêntese. Então, o que acontece aqui, tá? A operação vai fazer uma pergunta para vocês. Você pode reparar que até o faça aqui já sumiu o vermelho, porque todas as condições que eu defini já estão perfeitas aqui, ó. Dentro dessa frase, eu vou pedir para que a pessoa digite um nome. Aí, quando ela digitar, o cadastro do nome dela foi registrado. Vai surgir essa frase. Depois vai surgir uma pergunta para ela. Deseja cadastrar um novo nome? Se você colocar sim, sim é a condição verdadeira que eu estou querendo dizer para que a condição de repetição aconteça. Se eu colocar não, a definição de repetição será falsa, então ela não vai acontecer. Então, vamos observar essas opções. Vou executar o código, tá? E aqui vai ter que aparecer. Então, eu tenho o nome, Fabrício. O cadastro Fabrício foi registrado. Deseja cadastrar um novo nome? Sim ou não? Se eu colocar sim, né? Dou um Enter, vai aparecer novamente a condição. Eu vou colocar aqui, né? Roberto. Então, se eu colocar Roberto, ó, o cadastro Roberto foi registrado. Deseja cadastrar um novo nome? Não. Então, se eu colocar não, o programa foi finalizado. Vamos fazer algumas correções aqui para que não aconteça essa bagunça de tanto código junto aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui um /n, né, para que ele fique abaixo, né, para que jogue o outro cadastro aqui para baixo e que aqui na definição da frente também aconteça logo depois. Então, se eu executar novamente, ó, então digite um novo código, então Fabrício, o cadastro Fabrício foi registrado. Deseja cadastrar um novo nome? Se eu colocar sim, ó, a condição foi verdadeira, então vai repetir. Então agora eu vou colocar aqui Bianca. Se eu colocar Bianca, ó, o cadastro Bianca foi registrado. Deseja cadastrar um novo nome? Se eu colocar a condição não, o programa foi finalizado. Então, perceba, diferente da ação que a gente estava definindo antes, que lá no enquanto a gente utilizava o enquanto e definia a quantidade de vezes que ele iria trabalhar com a quantidade de repetições. Aqui a gente definiu até 3 vezes. Nessa nossa condição aqui, a gente definiu que essa condição só iria acontecer se o enquanto for sim, tá? Então, com o faça, ele vai fazer toda essa sequência de códigos para cadastrar o novo nome. E se eu desejo continuar, se for sim, se for a opção verdadeira, ele vai repetir, como aconteceu aqui com a Bianca. Se caso a condição for falsa, for não, ele não vai repetir. Repare que o programa foi finalizado antes, certo?
repare outra coisa. Ah, professor, e se eu quiser utilizar aqui números ao invés de sim e não? Beleza. Se eu definir aqui sim, né, tracinho, e não ou não, número 2, eu estou definindo aqui uma condição, para que esse não e sim e não só apareçam a partir de números. Para sim, eu vou colocar número 1, para não, eu vou colocar número 2. Só que aqui, na minha condição, eu tenho que definir. Então, a minha operação já não vai ser o quê? Em cima de sim ou não, vai ser em cima de 1. Tá? Só que agora eu estou trabalhando com inteiros, então a minha operação terá que ser inteiro. A partir do momento em que eu for executar o código novamente, tá? Ele tem que já aparecer aqui. Então, se eu colocar Fabrício, beleza, Enter. O cadastro Fabrício foi realizado com sucesso, né? Ou o cadastro foi registrado, né? Deseja cadastrar um novo nome? 1 para sim, 2 para não. Colocar 1. Olha lá, já vai começar a repetir. Então, se eu colocar aqui a Bianca novamente, né? Ó, o cadastro Bianca foi registrado. Deseja cadastrar um novo nome? Se eu colocar 2, a condição do programa tem que ser finalizada. Certo? Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Tá? Vamos trabalhar essas opções de repetição. Tá? Faça sempre as observações aí. Qualquer dúvida, tá? Nos procure aí pelos comentários. Certo? Tá? Até a próxima.